Eles eram a sombra de um império milenar. Marchavam em silêncio, vestiam túnicas escuras, portavam lanças longas, arcos mortais e carregavam consigo um nome que espalhava pânico por onde passavam: os Imortais. Durante séculos, esse grupo de elite foi mais do que uma guarda pessoal. Eles eram o símbolo do poder absoluto dos reis persas. Sempre que um caía em combate, outro surgia imediatamente para ocupar seu lugar. E por isso, pareciam realmente não morrer nunca. Mas quem eram esses soldados lendários? Como foram treinados? E será que eram mesmo tão invencíveis quanto diz a lenda? Hoje, no Espada História, você vai descobrir a verdadeira origem dos imortais do Império Persa. Uma força militar envolta em segredos, mistérios e estratégias tão engenhosas quanto letais. Muito antes de Alexandre, César ou Napoleão, já existia um império que desafiava o tempo e os deuses. O Império Aquemenidá, fundado por Ciro o Grande no século VI a.C., do Egito às montanhas da Índia, passando pela Mesopotâmia, pela Anatólia e pelas planícies da Pérsia, nenhum reino parecia capaz de resistir ao avanço da maior potência militar que o mundo antigo já conhecera. E no coração desse colosso imperial estava uma tropa especial, uma guarda de elite composta por exatamente 10.000 homens. Eles não eram soldados comuns. Eles eram a personificação da ordem, da disciplina e do prestígio real. Chamados de imortais pelos gregos, esse exército permanente tinha uma função clara: proteger o grande rei e garantir a estabilidade do trono. Mas também eram usados em campanhas militares de conquista, repressão e controle de revoltas. Enquanto os exércitos inimigos se fragmentavam, os imortais avançavam como uma muralha viva, representando não só a força da Pérsia, mas a ideia de um poder que nunca morria. Ser um imortal não era algo que se conquistava com fama ou prestígio, era algo que começava desde o nascimento. A maioria dos soldados da guarda vinha de etnias iranianas nobres, especialmente medos e persas. Eles eram selecionados ainda jovens, com base em sua linhagem, lealdade à monarquia e capacidade de obediência. A educação dos futuros imortais era rígida. Aprendiam a cavalgar, a usar o arco e a lança, a respeitar os códigos da realeza e a agir com disciplina absoluta. Não eram apenas guerreiros, eram símbolos vivos da ordem do Império Aquemênida. Vestiam-se com roupas luxuosas, portavam lanças decoradas com ouro e prata, e seus capacetes e escudos refletiam o prestígio da nobreza a que pertenciam. Viviam próximos ao Palácio Real em fortalezas bem protegidas, com acesso a alimentos refinados, boa remuneração e status superior aos demais soldados. Mas em troca, tinham um dever que ia além da guerra: garantir a continuidade do império, mesmo que isso custasse a própria vida. Afinal, para o povo e para os reis, os imortais não podiam morrer. Visualmente, os imortais eram imponentes. Vestiam túnicas longas com tecidos coloridos e ricamente bordados, combinadas com mantos, tiaras de ouro e cinturões finamente trabalhados. Ao contrário dos exércitos ocidentais, eles não usavam armaduras pesadas de metal. Preferiam mobilidade, elegância e organização. Mas isso não os tornava menos mortais. Seu armamento era variado e estratégico. Cada imortal carregava uma lança longa com uma ponta de ferro e uma contraponta decorativa, símbolo de status e ferramenta de combate. Além disso, usavam arcos compostos capazes de lançar flechas com força letal a distâncias impressionantes. Tinham também espadas curtas e punhais usados em confrontos corpo a corpo. Carregavam escudos leves feitos de vime ou madeira, cobertos com couro ou tecido colorido. E para se proteger, usavam escamas de bronze ou ferro costuradas sob as roupas, quase invisíveis, mas eficazes. Era um exército que combinava precisão, estética e disciplina. Marchavam em formação perfeita com lanças erguidas em uníssono.
causando impacto visual e psicológico no campo de batalha. A guerra para os imortais não era apenas sobrevivência, era um espetáculo de ordem e poder. Os imortais não ficaram famosos apenas por sua aparência ou disciplina. Eles entraram para a história por onde passaram e por quem enfrentaram. Uma de suas primeiras demonstrações de força ocorreu nas guerras médicas, quando o Império Persa marchou contra as cidades-estado gregas. E foi lá, no coração da Grécia, que os imortais enfrentaram uma das batalhas mais lendárias da antiguidade, as Termópilas. No ano de 480 a.C., liderados por Xerxes, os imortais marcharam em formação impecável por uma estreita passagem montanhosa, apenas para serem barrados por 300 espartanos liderados por Leônidas e seus aliados. Mesmo em maior número, os persas enfrentaram dificuldades imensas. A disciplina dos imortais era evidente: lanças avançando em uníssono, flechas chovendo do céu, escudos em parede cerrada. Mas os gregos conheciam o terreno e lutaram até o último homem. Apesar da vitória final dos persas nesse confronto, os imortais saíram marcados, não pela derrota, mas pela fama. O mundo passou a conhecê-los como o braço invencível do Império de Xerxes. Mas não foi só contra os gregos. Os imortais participaram da invasão da Líbia, Egito, Mesopotâmia, Índia e de dezenas de campanhas contra tribos rebeldes e povos hostis. Eram sempre eles os escolhidos para proteger o rei, esmagar levantes e liderar as ofensivas. Em cada nova batalha, os imortais deixavam um recado: o Império Persa não era apenas vasto, era letal. Ao longo dos séculos, os imortais se tornaram quase uma lenda. E como toda lenda, surgiram muitos exageros. Um dos mitos mais populares, amplificado por filmes e livros, é o de que os imortais eram literalmente imortais, invulneráveis, sobrenaturais, criaturas que não sentiam dor e nunca morriam. Mas a verdade era mais estratégica do que mágica. O nome imortal vinha de uma tática genial do exército persa. Sempre que um soldado era morto ou incapacitado, ele era substituído imediatamente, mantendo o número exato de 10.000 homens. Assim, aos olhos dos inimigos, aquele exército nunca diminuía, mesmo após dias de batalha. Outro mito famoso é o de que eles usavam máscaras douradas, lanças cerimoniais e combatiam quase como dançarinos. Isso veio de representações artísticas modernas, mas os registros históricos contam outra história. Os imortais vestiam túnicas reforçadas com escamas metálicas, usavam lanças, arcos compostos, espadas curtas e escudos de vime extremamente eficientes para a formação em massa. Alguns dizem que eles eram apenas guardas cerimoniais desfilando para impressionar. Mas não se engane, eles eram uma força de combate real, letal e temida, com papel fundamental nas maiores campanhas de expansão persa. Por trás do mito havia disciplina, logística e inteligência militar. Os imortais não eram fantasmas, eram humanos treinados até a perfeição. Mas até mesmo os guerreiros mais temidos enfrentam o peso do tempo. Com o passar dos séculos, o Império Aquemênida começou a ruir, e os imortais desapareceram como surgiram, silenciosamente. A queda veio com a chegada de Alexandre o Grande em sua campanha implacável contra os persas. Em 330 a.C., o rei Dário III foi derrotado, e com ele o antigo Império Persa foi desmantelado. Os imortais, que antes protegiam o coração da Pérsia, não resistiram à força e à estratégia macedônica, mas o legado deles, esse sim, sobreviveu. A ideia de uma força de elite que nunca morre, que se mantém firme mesmo diante das maiores tempestades, inspirou outros povos e exércitos ao longo da história. Séculos depois, durante o Império Sassânida, uma nova guarda real também foi criada, seguindo um modelo dos imortais antigos, embora com outro nome. E na cultura popular, os imortais continuaram a viver em filmes, jogos, livros e histórias que os retratam como figuras quase mitológicas,
um símbolo de resistência, mistério e disciplina absoluta. Eles não eram invencíveis, mas deixaram uma marca profunda em todos que ousaram enfrentá-los. Eles usavam mantos coloridos, tiaras, lanças douradas, mas o que realmente os tornava lendários era algo invisível, a crença de que jamais seriam derrotados. Os imortais não eram apenas soldados, eles eram a imagem viva do poder persa. 1000 homens que, mesmo diante da morte, permaneciam de pé, substituídos, restaurados, renascidos. E embora hoje suas armaduras tenham virado pó, o nome deles atravessou os séculos e segue vivo. Aqui no Espada e História, nós revelamos os bastidores desses guerreiros, sem mitos exagerados, mas com o respeito que suas histórias merecem. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer conhecer outras tropas que desafiaram impérios e mudaram o mundo, se inscreva no canal, ative o sino e mergulhe com a gente nesse campo de batalha da história. E agora me conta, qual outro exército você quer ver por aqui? Escreve nos comentários. A sua sugestão pode ser o próximo vídeo do canal. Até mais!